Bom dia, bem-vindos a mais um Whoop Talks, hoje com um convidado muito especial, o Carlos Augusto Buarque de Almeida, que é diretor de marketing da Intel. Intel é o patrocinador desse programa e a gente tem feito discussões bastante substanciais sobre o impacto da tecnologia, sobre o impacto da inteligência artificial na sociedade, e hoje eu vou discutir exatamente esse assunto com o Carlos. E aí, em primeiro lugar, muito bem-vindo, obrigado pelo seu tempo aí com a gente. E a primeira pergunta que eu quero te fazer ainda não é sobre a Intel, é sobre você, Carlos. Então eu queria entender um pouco mais sobre a sua trajetória, porque eu sei que a sua trajetória é muito interessante, e como é que você acha que essa trajetória te prepara para esse momento de transformação, não só da tecnologia, né? E a Intel, a gente vai falar disso daqui a pouco, esteve envolvida em todas as grandes transformações da tecnologia até hoje, mas da sociedade com essa nova era da inteligência artificial que a gente começa a viver. Então, bem-vindo. Bom, primeiro, antes de falar um pouco de mim, deixa eu agradecer aí o convite. É um prazer estar aqui falando com você, Alex. É muito legal essa iniciativa aqui do UP Talks, parabéns. E aí, respondendo a sua pergunta, a minha história sempre foi muito ligada à tecnologia, né? Eu sou formado em engenharia de computação, então estudei na Unicamp, sempre fui apaixonado por tecnologia, né? Tive nessa área e comecei minha carreira, empreendi enquanto ainda estava na faculdade, mas depois fui para a Oracle e aí trabalhando numa área mais técnica, de pré-vendas, né? Mas esse caminho acabou abrindo uma porta aí na Oracle para conhecer mais sobre marketing, e aí foi quando eu resolvi estudar fora. Então, eu saí do Brasil para fazer um MBA, né, estudar administração de empresas, e isso acabou abrindo a porta aí do lado de marketing, mas sempre, eu vou dizer, conectado com tecnologia, que sempre foi uma paixão. Então, eu voltei para o Brasil 2 anos depois e fui trabalhar na Telefônica, trabalhando no marketing ali do serviço de banda larga. Depois trabalhei numa área de inovação da Telefônica também, com desenvolvimento de novos produtos. Passei para a Dell, onde eu fiquei 5 anos também na área de marketing de produto. E aí, mais recentemente, eu fui para a Intel, mais recentemente, em termos, que já faz mais de 12 anos aí que eu tô na Intel na área de marketing, né? E eu acho que essa minha experiência combinando tecnologia e marketing, sem dúvida, é algo muito legal para estar, né, antenado aí nessas novas tecnologias, as novas tendências. Mas, mais do que a experiência, eu acho que é um pouco o lado que eu tenho de sempre ser curioso. Então, eu estou toda hora fuçando, testando coisas novas. Eu brinco que aqui em casa tem um monte de computador aqui que eu fico fazendo os testes, testando novas tecnologias. Então, eu acho que esse é um lado que as pessoas precisam ter, que é de ter a curiosidade e estar querendo sempre aprender, que eu acho que é algo que é o que realmente prepara a gente aí para o futuro, né? Uma das últimas perguntas que eu vou te fazer, e ela está aqui, mas eu não vou fazer agora porque eu não quero antecipar, é como é que você pessoalmente tem usado inteligência artificial, né? Porque você é essa pessoa, justamente com essa visão super ampla de engenheiro trabalhando com marketing, e como é que isso tem afetado, na sua visão, a profissão, né? A estrutura do profissional de marketing. Então a gente vai chegar lá, mas agora vamos voltar para a Intel aqui. Porque a Intel, a gente escuta tanto falar de Vale do Silício, né? O Vale do Silício chama Vale do Silício por causa da Intel. Então não é que ela é uma das empresas importantes do Vale, ela é a empresa do Vale do Silício, né? E a lei de Moore, que a gente tanto fala, vem do Gordon Moore, um dos fundadores da Intel. Então quando a gente fala das grandes, dos pontos de inflexão do avanço da tecnologia, quer dizer, você começa com o microprocessador inventado pela Intel, lá em 1968, 69, aí você passa, citando o Bill Gates, né, interface gráfica de usuário, né, que começou um pouco com a Intel, um pouco com a Microsoft, um pouco com a Xerox, um pouco com a Apple, e aí todo mundo meio que está envolvido ali no processo. Aí você tem o avanço da internet, os grandes servidores, os grandes data centers, Intel envolvida lá também. Aí você passa na telefonia celular, porque é lindo que a telefonia celular funciona, mas ela tem que estar ancorada numa fundação de serviço e processamento também Intel, e a gente chega agora
na era da IA. Então a Intel sempre esteve lá. Como é que é a sua impressão, se você compara cada uma dessas grandes revoluções? O que é diferente? E eu tive com o Alexandre Canatella, que é um dos pioneiros da internet no Brasil recentemente, fazendo justamente essa comparação do início da era da internet, 20 anos atrás, ali 99, 20, do início da era da IA, agora aqui já nos anos 24, 25 do nosso século. Olha, essa pergunta me fez lembrar de quando eu estava na faculdade, que a gente começou a ter internet, comecei a ter acesso à internet, né? Então, eu entrei na Unicamp em 92. E naquela época a internet era uma rede acadêmica, né? Que conectava as universidades. E aí eu lembro que a gente fez, quando eu estava lá na faculdade, a gente organizou um evento que foi um seminário sobre o uso comercial da internet. Você e aí eu lembro de uma começava pessoa... a antever isso, né? Não, e assim, porque já estavam as empresas entrando, mas ainda era aquela coisa que assim, né, as primeiras empresas basicamente estavam lá com uma página dizendo, tá aqui meu telefone, né, assim, né, era aquela coisa super básica naquele começo. E aí eu lembro que uma vez uma pessoa, eu não vou lembrar quem foi, mas eu acho que foi nesse evento de uso comercial da internet que falou, pô, porque um dia você vai poder pedir pizza pela internet. E aí a pessoa que estava do outro lado falou, não, mas isso não faz o menor sentido. Eu pego meu telefone aqui de casa, eu ligo na pizzaria, pelo número ele já sabe quem eu sou, e o cara já pergunta, oi Carlos, você vai querer a meia portuguesa, a meia marguerita de sempre? Não preciso dar meu endereço. Dá 10 minutos, está o entregador entregando a pizza lá, eu pago ele, acabou. Por que eu vou usar a internet para isso? E obviamente, quem pensou dessa forma estava pensando na internet naquele estado que ela estava naquele momento, que você tinha que ligar um computador que levava alguns minutos, conectar na internet, que era uma conexão de escada, você tinha uma interface horrível, ou seja, era um negócio que você ia levar meia hora para pedir a pizza. Era realmente muito mais fácil usar o telefone fixo daquela época para pedir a pizza na pizzaria do que pensar em pedir pizza pela internet. Mas, obviamente, que quem respondeu não pensou que a gente teria um smartphone com um aplicativo que tem lá todas as suas preferências, sua pizzaria já cobra, já paga o entregador, você não precisa nem pagar ele, e é algo muito mais cômodo. Mas isso levou muito tempo relativamente, né, é claro. Mas essa pessoa que estava falando desse uso, né, de pedir a pizza estava muito à frente do tempo dela, porque estava falando de algo que só foi acontecer depois que teve a revolução dos smartphones, tudo que passou a fazer sentido você pedir uma pizza pela internet. E o que eu vejo agora é que o ritmo está mais acelerado. Então, aquilo que uma pessoa viu e que levou 20, 30 anos para acontecer, né, 20 anos para acontecer, 25 anos para acontecer, hoje, nessas últimas revoluções, no caso da que a gente está falando agora de inteligência artificial, isso está acontecendo muito mais rápido. Então, claro que a gente fala, inteligência artificial em si não é algo novo, é algo que eu estudei na faculdade, tá certo? Então, já tinha lá, falando de redes neurais, tudo, são conceitos antigos. E que a tecnologia permitiu que a gente agora chegasse nesse poder de processamento que a gente tem agora e nessa massificação da inteligência artificial. Só que os benefícios dela eu acho que estão acontecendo de uma forma muito mais rápida do que aconteceu, por exemplo, quando teve a internet e depois quando teve a revolução dos smartphones. Então, acho que a velocidade é a grande diferença aí. E a facilidade de uso, né? Eu costumo dizer que a IA generativa é a única tecnologia que explica a si própria, né? E de maneira muito didática e de várias maneiras diferentes. Eu trabalho com inteligência artificial há 14 anos, né? E era uma área de nicho, era uma área para alguns, era complicado. E a maneira como eu explico isso é que para você conseguir alguma saída útil de inteligência artificial, eu precisava de uma entrada de dados muito grande, eu precisava consumir muitos dados e organizar esses dados era muito caro. O que é revolucionário na IA generativa é o fato de como ela é pré-treinada, então eu consigo, com uma quantidade muito pequena de dados, que são os inputs, né, os prompts que a gente chama, eu consigo saídas muito efetivas para várias coisas, não todas as coisas. A gente vai explorar um pouco o que funciona e o que não funciona daqui a pouco, mas de fato muitas coisas e para muita gente, né? E eu acho que isso traz, isso era outra coisa que a gente estava comentando agora há pouco, uma democratização muito grande, né?
Eu acho que eu trabalho já também há 12, 13 anos numa grande empresa que é a Stefanini, então eu tinha acesso a tecnologias. Você menciona que tinha acesso às tecnologias desde a Telefônica, obviamente, passando por Dell, passando por Intel, mas essas são grandes corporações, com grandes laboratórios, com bastante dinheiro, né? O que é diferente agora é que todo mundo consegue usar isso, né? Eu vejo assim, eu trabalhei na Telefônica entre 2005 e 2008. E eu lembro que lá a gente já tinha uma base grande de dados e já usava inteligência artificial. No caso, tinha toda uma área que desenvolvia modelos preditivos para a gente ofertar serviços da Telefônica para os clientes. E aquilo dava uma assertividade muito melhor do que a gente fazia na época de mala direta, de ligação ao ativo, de call center ativo. Só que é o que você falou, era algo que estava restrito a grandes empresas, estava restrito a uma Telefônica, né, na época ali. E uma pequena empresa não tinha como, né, não tinha os recursos, não tinha os recursos de hardware, não tinha os recursos de gente, que nem você falou da facilidade de uso, para tirar proveito disso. E hoje a gente vê que essa é uma tecnologia que está tendo essa, vamos dizer, massificação, essa democratização muito rápida, tanto pela facilidade de uso, quanto pela aplicação cada vez mais barata mesmo, né? Então, hoje você tem grandes modelos de dados, né, que a gente pode usar aí né, como ChatGPT, ou Gemini, ou os vários outros que estão aí no mercado, que você consegue usar como serviço, pagando um valor mais acessível, mas você consegue hoje também, numa empresa, por exemplo, carregar um modelo desses menores, pegar um subset desse modelo, né, um DeepSeek destilado ali, o distilled dele ali, e rodar localmente no seu notebook. Claro, tem que ser um notebook que tenha mais memória, tenha mais capacidade de processamento, e com isso você consegue, né, carregar suas bases de dados e fazer análises locais com muito mais facilidade, com privacidade e com muito menor custo, né? Então esse é um ponto que a gente vê essa democratização acontecendo de uma maneira muito mais rápida, né? Deixa eu te fazer uma pergunta agora sobre a Intel, né? Então a gente está falando de uma das empresas de tecnologia mais importantes do mundo, gigante, presente em todos os lugares, na mesa de cada um de nós, nos servidores que ajudam a gente a suportar a internet e as nossas aplicações, e você tem esse desafio de ter que falar com segmentos diferentes, né? Então você tem que falar com o usuário final, que vai decidir individualmente ali que notebook, que desktop comprar. Você tem que falar com pequenas e médias empresas, você tem que falar com grandes corporações, você tem que falar com os fabricantes, né? Que também vão montar seus computadores sobre as tecnologias da Intel. Como é que você comunica o desenrolar, o avançar dessas tecnologias com cada um desses segmentos? Assim, quando você chega no escritório diariamente, como é que você planeja ter o tempo para você comunicar todas essas coisas nesses segmentos que são tão diferentes? Então, a gente trabalha muito na Intel, assim, pensando do lado de marketing, para conseguir atingir essas diferentes audiências, que é o que você falou, vai desde o consumidor final, que a gente quer que ele prefira, né, dê preferência para um computador com processador Intel, as grandes empresas que a gente fala, a gente quer que elas adotem soluções que usem, né, a tecnologia da Intel, as pequenas e médias empresas também, que seja numa venda de computador, ou num servidor, ou no uso de uma cloud em instâncias que rodam Intel, e também todas as empresas que desenvolvem softwares ou desenvolvem soluções, como a própria Stefanini, né? Então a gente tem que trabalhar com essas diferentes audiências. E uma coisa que a gente faz muito é através do marketing cooperado. Porque, no fundo, a Intel são pouquíssimas pessoas que compram um produto da Intel, né? O consumidor final, normalmente, ele compra a grande maioria, tirando o entusiasta que monta o seu computador, que vai lá e compra a CPU do desktop e tal da Intel, mas que é uma minoria hoje, a grande maioria compra um notebook da Dell, da Acer, da Lenovo, da HP, da Asus, né, ou da Positivo, ou de qualquer outro fabricante, que vai ter um processador Intel. Então, uma parte da nossa estratégia é comunicar com esse consumidor final, e aí a gente tem diferentes tipos de consumidores, tem o criador de conteúdo, tem o gamer, tem o usuário casual, tem, né, a pessoa que usa mais para entretenimento, tem o estudante.
e mostrar para ele o benefício de ter um computador com um processador Intel, para que ele, na hora de comprar um computador de um desses fabricantes, ele prefira um com Intel e não com um produto de nosso concorrente, né? Por outro lado, a gente trabalha com os fabricantes também, porque usando o marketing cooperado, porque no fundo são eles que vão vender o nosso produto final, né? Então a gente acaba trabalhando em conjunto com ações de marketing e usando até mesmo, né, marketing cooperado, onde campanhas que a gente desenvolve em conjunto com os fabricantes, para que eles tenham a confiança de que, ao utilizar um produto, né, produzir um produto com Intel e colocar ele no mercado, esse produto vai girar, vai vender. Então, fazendo ações principalmente aí de geração de demanda com os fabricantes e com os grandes varejistas. E aí a gente tem o outro lado, que é o lado mais, vamos dizer, do B2B mesmo, que também tem esse lado de trabalhar junto com os fabricantes. Então, vou dar um exemplo. Se a gente quer uma indústria que consome muita tecnologia no Brasil, é o mercado financeiro. Então, não é à toa que a gente teve recentemente um evento aqui em São Paulo, que é o Febraban Tech, que é o evento mais importante do mercado financeiro na América Latina, e a Intel estava presente lá, mas estava presente através dos nossos parceiros. Então, a gente está lá mostrando as soluções, ajudando os parceiros a mostrar as soluções deles, que usam a Intel, porque é o jeito de atingir esse mercado. E, obviamente, a gente tem um time que cobre essas grandes contas, né, os grandes bancos, governo, que atua também para influenciar e ajudar os nossos parceiros aí a vender para eles. Mas a gente tem que trabalhar todo esse ecossistema. Então, eu brinco que, assim, eu falo que são poucas as marcas que o ingrediente tem tanta, como é o caso da Intel, que é um ingrediente na solução ali com o processador, tem tanto poder de marketing. Eu brinco, quando eu penso, assim, quando você vai comprar um pão na padaria, você não pergunta qual fermento foi utilizado. Você não pensa nisso. Sim. Mas na hora que você compra o computador, você pensa, opa, qual que é a CPU processador, que tem claro. ali dentro. E eu brinco, uma outra indústria que eu vejo, assim, outra marca que eu vejo de componente que tem relevância, por exemplo, é em alguns segmentos, como, por exemplo, de bicicletas. Fala, pô, essa bicicleta tem o câmbio da Shimano, sabe assim? Verdade. Se preocupou em saber se um determinado componente é qual e de qual marca, né? Mas são poucas os componentes que eu acho que tem esse poder de marketing no mercado, né? E é só quando o componente é muito importante, né? Quer dizer, existem muitos tipos de câmbio, mas assim, é só quando ele é muito relevante é que você vai discuti-lo, senão não vai. Sim, Existem muitos tipos de pneu, mas em algumas ocasiões você vai discutir qual é o pneu. Na maioria dos outros é mais genérico. Mas aí eu quero fazer outra pergunta de insider para você, porque eu tenho essa curiosidade. Então a OpenAI lança o ChatGPT em novembro de 22, pegou o mundo todo de surpresa. A gente tem um laboratório extenso há muito tempo, importante de IA, a gente olhava para a IA generativa há 3, 4 anos, não tinha muita coragem de mexer naquilo. Obviamente Google estava muito avançado, mas não tinha muita coragem de mexer naquilo. Até tinha saído uma reportagem, alguns meses antes do ChatGPT, de um engenheiro do Google chamado, se não me engano, Jack Lemoine, que saiu no Washington Post dizendo, poxa, eu falei com o sistema de IA, o sistema estava vivo e ele queria defender os direitos do sistema, que obviamente já era um sistema baseado nessa tecnologia de Transformer, né? Mas aí foi a OpenAI, porque startup sempre pode ser mais corajosa, que lança aquele treco em novembro de 22. E aí o mundo inteiro sai desesperado falando, meu Deus, o que eu faço com isso agora? Então, a gente leu sobre reuniões de emergência na cúpula da Microsoft, na cúpula do Google. A Microsoft decidiu botar $10 bilhões na OpenAI quase que imediatamente. O Google, que estava sentado em cima da tecnologia, a tecnologia de Transformers é do Google, criada por engenheiros do Google. Criado por eles, também né? decidiram se mover, mas aí eu quero saber muito, porque eu sei que você é um cara que tem uma relevância global no marketing da Intel, então chegou na Intel lá, essa coisa de inteligência artificial vai crescer. Uma coisa que eu sempre explico é que todo software se baseia em hardware, né? E hardware é mais difícil de fazer do que software, porque você precisa organizar parque industrial, você tem que tomar decisões técnicas que têm um arco de meses, às vezes anos, para efetivamente chegar no consumidor. Então, naquele momento, nos meses subsequentes àquele novembro ali de 2022,
Como é que a Intel enxergou? Ela viu essa onda chegando, ela entendeu o tamanho, ela debateu isso intensamente. Como é que isso aconteceu nesse debate que eu sei que você participou? Então, esse é um bom ponto, tá? Todas as novas tecnologias, né, o mercado de tecnologia acaba tendo várias tendências, né? Então, e essa foi uma que a gente viu e ela explodiu muito rápido, né? Quando você comentou, quando o chat GPT, vamos dizer, né, bombou, lançou e teve essa repercussão toda, a tecnologia já existia, o Google já tinha, né, desenvolvido toda a tecnologia por trás ali dos Mas não tinha transformers, como você coragem de lançar comentou, nem mostrar para ninguém? mas não tinha exatamente. Só que aí, assim, obviamente a gente olhou para essa oportunidade e falou, opa, tem algo novo aqui que tem um potencial grande, e aí, assim, isso drivou algumas estratégias da Intel, até mesmo de aquisição de empresas, para a gente conseguir responder mais rápido e ir atrás dessa oportunidade. Vou dar um outro exemplo, tá? Alguns anos atrás teve o boom do metaverso, né? Até que o Facebook virou meta, tudo, né? Isso. E que também várias empresas foram assim, né? Falaram, não, vamos investir, focar. E foi uma coisa que não vingou. Agora, para mim, a da inteligência artificial, enquanto do metaverso era uma aposta, a da inteligência artificial, todas as empresas, inclusive a Intel, já tinha consciência de que aquilo era sabe assim, era uma nova realidade. Então acho que não é à toa que o Google se mexeu super rápido e falou, pô, vamos apostar aqui no Gemini e desenvolver um tremendo produto, colocou no ar, sabe assim, muito rápido. A Microsoft resolveu investir na OpenAI. Todas as empresas viram que aquilo não era uma... Putz, será que não era uma moda que talvez desse certo? E na Intel também, a gente olhou e falou, opa, isso aqui é algo sólido de tecnologia, realmente inovador e que vem para ficar. Então, temos que estar preparado para responder. Então, assim, teve, principalmente, né, aí uma área que eu não estou diretamente envolvido, mas na área de engenharia, na parte de produto, o time parou para olhar e falar, opa, o que faz sentido a gente fazer aqui de aquisição de outras empresas, tudo para acelerar e nos preparar para estar tirando o máximo proveito aí dessa nova onda, né? Eu inclusive, eu uso, né, esse notebook aqui, é um Core Dell Ultra? com um Intel V Pro, né, Sim. e já tem o botãozinho, né, de AI aqui integrado, que é Tem do uma, Copilot ali. que é uma coisa legal, então é uma modificação importante. E aí vem essa questão de engenharia também, porque você é engenheiro, né? Porque não é só, a Intel não faz só processador para PC, né? A Intel faz processadores para servidores, a Intel faz GPUs, e aí ela tinha que se posicionar novamente em todas essas áreas. Né? Então a inovação, a tecnologia, essa virada de engenharia, ela tem que vir em todas essas áreas, e mais do que isso, né? Em todas essas áreas você tem parceiros de hardware e parceiros de software, né? Que você tem que apoiar para que as aplicações cheguem junto acompanhando esse avanço da tecnologia. Exato. E assim, a gente brinca que é um ecossistema complexo, porque a gente tem parceiros que são. É um frenemy, né? São os seus parceiros que são parceiros e também são concorrentes. Então, a gente olha e fala assim, por exemplo, um Google. O Google é um tremendo parceiro, um tremendo cliente da Intel, mas ele também concorre com a Intel, porque ele também desenvolve hardware, né, para o Google Cloud, de certa forma. Então, assim, é um ecossistema bem complexo que a gente acaba trabalhando. E o que você falou, um dos papéis na hora que a Intel tem, por ser uma empresa líder de mercado, é de fomentar a adoção da nova tecnologia. Então, quando a gente lançou, a gente viu essa tendência e falou, opa, vamos ter que colocar as NPUs, que são unidades de processamento neural, que, vamos dizer, são entrando um pouquinho mais no detalhe técnico, né, no que a gente chama de CPU, a gente tem o processador, que é vamos dizer, a parte principal do computador ali na execução das tarefas. A gente tem a placa gráfica, ou GPU, que normalmente é utilizada para processamento de vídeo, mas que também serve para outros tipos de processamento. E a gente viu que, com essa explosão da inteligência artificial, a gente teria que incorporar um terceiro componente, que é a NPU dentro do hardware ali, né?
que é uma unidade de processamento neural que é para também trabalhar processamento de demanda de inteligência artificial, mas que tem características diferentes, processamentos que você consegue trabalhar com uma forma que consuma menos energia e traga mais eficiência, né? E aí a gente lançou, há 2 anos atrás, a primeira geração dos processadores Intel Core Ultra, que são esses primeiros a terem a CPU, a GPU e a NPU. Então, os primeiros a terem a NPU integrada, né? Só que a gente falou, não adianta a gente colocar isso no hardware se as empresas de software não começarem a customizar os softwares para tirar proveito dessa NPU embarcada. Então, a gente lançou o que a gente chamou de AIPC Acceleration Program, né? O programa de aceleração dos AIPCs, né, dos PCs. Eu me lembro do lançamento, né, quando se lançou toda a linha de vários fabricantes, né? Exatamente, que a gente já tinha, a gente colocou no hardware e aí os fabricantes falaram, Dell, Lenovo, Positivo, todo mundo mostrou o seu portfólio ali do que ia lançar, mas a gente falou, a gente tem que influenciar os fabricantes de software, né, as software houses, a utilizar. E a gente fez esse programa que é justamente focado nas empresas de software. Para quê? Para que elas desenvolvessem novos produtos ou customizassem os produtos delas, otimizassem os produtos delas a tirar o melhor proveito da NPU. Um exemplo disso é, por exemplo, videoconferência. A gente tem features como, por exemplo, de redução de ruído numa videoconferência ou de otimização da imagem que utilizam a inteligência artificial. E esse recurso ele pode rodar na CPU, ou ele pode rodar na GPU, ou ele pode rodar na NPU. Mas quando ele roda na NPU, ele é mais eficiente em consumo de energia, ou seja, ele gasta menos energia. Então, se você tem um notebook, isso significa que a bateria vai durar muito mais. Então, a gente tem que falar, por exemplo, com empresas como Zoom, como Microsoft, que tem Teams, todas essas empresas que têm ferramentas de videoconferência, de colaboração por vídeo, falando, olha, otimize o seu software para, na parte de redução de ruído, por exemplo, utilizar a NPU e não a GPU, porque aí isso vai trazer uma vida de bateria, vida do notebook, né, que está fora da tomada, muito mais longa, né? E é engraçado, né, porque antigamente quando a gente falava de processador, a gente falava fundamentalmente de velocidade, né? Principalmente para quem é gamer, quem edita vídeo. E nos últimos 2, 3 anos a gente fala menos de velocidade, porque acho que, né, a lei de Moore, os processadores vão dobrar de capacidade a cada 18 meses, então em algum momento você não usa mais tanto, mas a ênfase passa a ser em consumo energético, né? Então agora a gente tem é notável, né, o avanço dos notebooks, né? Nas últimas gerações da Intel a gente tem notebooks durando 14, 15 horas de... E assim, a gente tem demanda, é o que eu brinco, assim, no mercado consumidor a gente tem todo tipo de cliente. Então, a gente tem o cliente que é o gamer, que vai rodar num desktop e que só quer performance e que não está preocupado. É errado falar que não está preocupado com energia, porque ele também está preocupado com energia, porque a energia também é calor, aí precisa de um cooler mais potente, faz mais barulho. Então, acaba tendo um pouco de preocupação de energia, mas não tanto quanto um cara que quer um notebook fino e leve que a bateria dure um dia inteiro, né? Que ele vai falar, olha, otimize isso aqui, eu não preciso tanto da performance, mas em compensação eu quero ter uma qualidade para os meus aplicativos que funcionem super bem, mas que a bateria dure o dia inteiro, né? Mas esse é um ponto importante, tanto do lado de client, né, que são os PCs e os notebooks, quanto do lado de data center, eu diria que, assim, nos últimos anos, um foco grande é a eficiência energética. Porque também esse é outro desafio dos lados de data center, né? A questão da energia. Né? E eu ia passar justamente para isso, que era a minha próxima pergunta. Então a gente falou um pouco aqui do consumidor, seja ele consumidor individual ou consumidor corporativo, mas a gente tem uma importância crescente, né, do mercado de data center no Brasil. Eu tenho lido alguns números que 17% do total de investimentos na economia, particularmente no estado de São Paulo, mas eu acho que no Brasil deve seguir mais ou menos o mesmo caminho, ao longo dos próximos anos estão previstos para data centers, né? E data centers demandam uma quantidade brutal de energia. Data centers para inteligência artificial demandam uma quantidade ainda maior, né? Eles precisam de uma entrada energética muito maior e, portanto, os processadores têm que se tornar cada vez mais eficientes, porque já que vai aumentar mesmo, tem que aumentar menos, né?
porque a Exato. gente imagina que esse consumo de potencial de processamento de IA só vai crescer, né? Como é que a Intel tem olhado para esse desafio de eficiência energética, agora não mais falando do PC, mas falando dos grandes servidores de data center? Não, sem dúvida, esse é um grande desafio, porque e a inteligência artificial, pelo nível de demanda de processamento que tem, aumentou ainda mais esse desafio, né, que é consumir menos energia. A gente na Intel, obviamente, a gente está trabalhando muito, e aí, assim, é uma área que entra a nossa parte de fabricação, tá? Então, um dos principais ganhos que a gente consegue de consumo de energia é mexendo na arquitetura da CPU, mas outro é mexendo vamos dizer, no tamanho dos componentes que estão por baixo, na litografia do chip, né? E aí a Intel avançou muito e hoje a gente está desenvolvendo o processo que a gente chama de 18 angstrom, né? Que é menos de 1 nanômetro, menos de 2 nanômetros, é 1,8 nanômetros. Então é a miniaturização cada vez menor ali, né? Chegando cada vez, os componentes sendo cada vez menores, porque isso faz com que a gente consiga usar menos energia para processar grande quantidade de dados e ser mais eficiente. Então, dentro das fábricas da Intel hoje, a gente já está com esse processo de 18 anos em desenvolvimento, deve lançar os primeiros produtos aí, eu diria que no próximo ano. E é algo que vai ajudar tanto no mercado de data center, tá? Quanto no mercado de PCs também. No fundo, a gente usa a mesma litografia para diferentes produtos. Pode ser para o processador Intel Core, ou para o processador Intel Xeon, ou para o acelerador Intel Gaudi. Então, você consegue usar componentes ali neles que vão estar tirando proveito dessa nova litografia, né? Então, mas é um desafio porque, assim, são investimentos grandes em processos de fabricação de bilhões, e são fábricas novas que você tem que montar para trabalhar com esse novo processo. E que levam anos para serem Exato, construídas. Né? são anos de planejamento para que isso consiga começar a trazer produtos de fato. Né? Você não vira essa chave de uma hora para outra. A gente começou a fazer investimentos desses, eu vou chutar, 4, 5 anos atrás. Então a gente está constantemente ampliando algumas fábricas e modernizando, né, como que a gente tem no Arizona, no Oregon. Tem planejamento tem uma fábrica nova em construção em Ohio, que é justamente para a gente estar sempre avançando e trazendo essas novas tecnologias. E agora a que está chegando é essa de 18 anos. E como é que você sente, falando um pouco agora do papel de educação e conscientização da Intel? Então a gente tem essa nova tecnologia que sabemos que vai trazer transformações importantes em praticamente todas as áreas de convívio humano, né? Vai trazer mudanças substanciais no trabalho, já tem trazido, vai trazer mudanças substanciais na educação, vai trazer mudanças substanciais na maneira como a gente convive. Como é que é o papel da Intel trazendo para os seus clientes de vários tamanhos a realidade dessa nova tecnologia? Então, eu acho que esse é um bom ponto. Uma das coisas que a Intel tem como base, né, e que acho que ajuda muito nessa massificação e também nessa, vamos dizer, de chegar para diferentes audiências, é o fato da gente se focar muito em trabalhar com padrões abertos, né? Então, tanto para inteligência artificial, tudo, então, desde fomentar desenvolvimento com padrões abertos, porque isso faz com que seja mais barato e mais fácil de massificar essas novas tecnologias. E quando a gente fala especificamente de AI, de inteligência artificial, a gente tem que pensar em algumas coisas também que tem toda uma questão de privacidade, tem uma questão de segurança que tem que tomar um cuidado. Então, tem de uso responsável da inteligência artificial e que a gente, obviamente, acaba trazendo, e vou até dar um exemplo, uma coisa de 3 semanas atrás, a gente até fez um evento aqui em São Paulo, que a gente trouxe o Chief Data Scientist da Intel global para o Brasil. É um cara que já trabalhou no Brasil, né, americano, mas já trabalhou no Brasil, e que conhece, justamente para a gente falar, e ele estava falando justamente de temas como a questão da responsabilidade do AI responsável, né?
porque a gente tem esse papel também de mostrar as novas tecnologias, mas também mostrar como que ela deve ser utilizada. Eu vi recentemente você comentou da inteligência artificial transformando, né, diferentes setores. Por exemplo, eu vi um caso de uma empresa de sistemas de educação que hoje está utilizando a inteligência artificial para quê? Para levar para os professores mais informação para tomada de decisão deles. Por exemplo, saber, olha, determinado conteúdo, a gente está vendo aqui nos exames que determinado conteúdo, os fundamentos da turma não está tão bom. Então, o professor fala, opa, pera lá, vou ter que retomar esse tópico aqui, porque a turma está errando muito determinada, por exemplo, frações em matemática. Então, vamos dar um passo atrás aqui e refazer um reforço nessa matéria, porque a tecnologia está permitindo que ele tenha mais análise, mais dados para tomar esse tipo de decisão e melhorar o trabalho dele. E outro exemplo também é até mesmo para pegar alunos que têm mais dificuldade, customizar conteúdo, customizar matérias para, né, fazer um conteúdo diferenciado para alunos que sejam, né, neurodivergentes, que têm alguma questão ou que tenham alguma dificuldade a mais em determinada disciplina, e com isso consiga trabalhar melhor. Então, de certa forma, a gente procura posicionar a inteligência artificial como algo que vai, não é, claro, vai substituir algumas funções? Vai, tem função que vai ser substituída, mas o principal é meio que assim, fazer com que a pessoa possa fazer mais e tenha mais poder e tenha mais conhecimento e consiga fazer melhor aquilo que ela já faz. Então, de realmente empoderar as pessoas para que o marketing possa ser melhor, para que o professor vai continuar sendo o centro da educação numa escola, mas é o tipo da inteligência da tecnologia que vai permitir que ele melhore e consiga customizar ainda mais e consiga atender até mais diferentes audiências, como eu comentei aqui, talvez uma criança com mais dificuldade, né? Por tudo que a gente tem percebido e visto, a inteligência artificial é um grande acelerador. Então, ela consegue mimetizar a capacidade humana de realizar uma série de processos. Então, no caso do professor, não só de observar dados, mas de fazer resumos, de criar materiais didáticos para os alunos, mas a decisão vai estar com o professor. E para mim, um dos impactos da IA na educação, que ainda não chegou, mas vai chegar, é que a educação, de maneira geral, ela sempre tem que ser dada para média, né? Então, numa sala de 45 alunos, eu tenho 15 alunos muito bons, eu tenho 15 alunos ali no centro e eu tenho 15 alunos com dificuldades, qualquer que seja a razão, e o professor tem que trabalhar pela média. E mesmo nos alunos ou melhores ou piores, eles têm dificuldades diferentes. Então, tem alguém que é muito bom em matemática, mas péssimo em geografia. Então, o que a inteligência artificial permite é que eu individualize este conteúdo com muito mais velocidade e crie tutores que vão entender esses pontos fortes e fracos de cada aluno. E, de novo, o professor ele passa a ser um maestro ali de pequenos agentes educacionais e consegue fazer isso mais rápido, e isso em outras áreas também. Aí te faço uma pergunta, você que circula em tantos ambientes empresariais, de novo, de pequenas microempresas, de empreendedores individuais a grandes corporações. Como é que você tem visto o interesse dessas corporações pelos conceitos e tecnologias de inteligência artificial? E o que você acha que isso mudou ali desde o começo de 2023, né, que quando as pessoas se deram conta de que o ChatGPT existia, até agora, 2 anos e meio, já vivendo as possibilidades dessa tecnologia? Olha, que eu posso dizer que assim, o interesse tem sido muito grande, porque as pessoas estão vendo o quanto que é. Você comentou que uma tecnologia hoje, por exemplo, o IA generativo, onde a interface é muito mais simples. Então, viram que tem como trazer resultados rápidos vamos dizer, sem grande dificuldade de implementação para coisas pontuais, tá? Então, aí falando, até deixando bem claro, que se você quer fazer algo vamos falar da dificuldade da escala daqui a pouco. Esse é um ponto. Para algumas coisas pontuais, você consegue trazer benefícios rápidos. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma empresa que recebe uma grande quantidade de e-mails de clientes que precisa responder. A inteligência artificial é uma ferramenta excelente para
conseguir responder aquelas perguntas mais simples, direto, que já tem na base de dados, de suporte técnico, etc., e atender o cliente de uma maneira super satisfatória. E também de pegar aqueles e-mails ou aquelas mensagens no WhatsApp que são, vamos dizer, encrencas que não têm resposta, fazer com que aquilo seja priorizado no atendimento humano e chegue mais rápido, né, na mão de um atendente que vai conseguir efetivamente resolver o problema do cliente. Mas, então eu vejo assim, algumas empresas, quando começou essa história de inteligência artificial, alguns anos atrás, algumas empresas tinham uma postura um pouco mais reativa do tipo, putz, isso vai ser complicado demais para mim, e hoje elas já perceberam que não, que elas têm como tirar benefício, ainda que de formas mais simples e pontuais. Mas hoje, eu acho que um dos grandes desafios é que as empresas estão vendo, tá, eu já consegui melhorar esses meus processos mais periféricos, mais simples, que requerem menos dados ou requerem uma base de dados mais restrita, mas agora como é que eu melhoro o meu processo de relacionamento com o cliente como um todo, onde eu tenho diferentes sistemas legados que interagem, diferentes bases de dados, e aí sim são projetos mais complexos, onde eu diria que um dos grandes desafios é até mesmo essa integração dos dados, né, de você limpar e entender e saber que aquele cliente que tem o código X numa determinado sistema é o mesmo do código Y no outro sistema. Fazer essa integração requer planejamento, requer uma análise mais cuidadosa, e é algo que eu vejo que é algo contínuo que as empresas vão estar fazendo, porque elas estão constantemente desenvolvendo novos sistemas, constantemente tendo, né, novas demandas, e isso é um desafio maior, e é onde eu vejo que hoje as empresas estão focando um pouco mais, falando, legal, eu já estou trazendo esses benefícios aqui nessas atividades periféricas, mas agora no meu core system, como é que eu vou fazer? E estão começando a se planejar e estruturar para isso, né? Eu chamo de última milha, né? Porque a gente sabe que a tecnologia existe, seja da Microsoft, seja do Google, seja da Oracle, seja da AWS, mas eu preciso transformar essa tecnologia, essas APIs, esses modelos num ganho real. E aí você passa primeiro pela compreensão do processo, porque o processo é sempre o essencial, então o que é que eu quero mudar, o que eu quero transformar, passa pela mensuração do ganho, né? Então, legal, eu vou fazer um investimento nisso aqui, mas isso aqui tem que me trazer algum tipo de ROI. E hoje um assunto que eu tenho escutado muito, e aí queria saber sua opinião também, é governança de IA. Porque é normal que você comece um monte de iniciativas, como você falou, pontual, em diversas áreas da empresa, mas aí eu preciso juntar tudo numa grande corporação, numa iniciativa que faça sentido e que siga os mesmos padrões que ainda não existem, né? Eles estão sendo criados por todo mundo, então a gente ainda tem ideias muito diferentes sobre qual é essa sistematização e qual é essa governança que a gente vai ter daqui para frente. Esse é uma boa questão, né? Porque assim, realmente é um dos desafios que a gente tem, né? É uma tecnologia nova que ainda não tem muita padronização, e essa questão da governança é crítica, porque senão a empresa vai acabar tendo soluções fragmentadas, vai acabar tendo problemas até de compliance, se bobear, de segurança, de privacidade. Então, você vai abrir porta para riscos de segurança, né? Exatamente. E assim, vou dar um exemplo, tá? Várias empresas, na hora que começou, que o ChatGPT bombou, começaram a ver vazamento de informações confidenciais, porque muitas pessoas, né, muitos usuários da empresa falaram, eu tô com um problema nesse meu código aqui que eu estou desenvolvendo em Python, em qualquer linguagem, botava o código, né, no ChatGPT, eu acho um problema aí para mim, porque tô tendo um problema assim. Só que aquele código era proprietário da empresa. E usou um ChatGPT, né, no usuário dele, pessoa física que alguém procurava pública, e encontrava, né, códigos, dados, tabelas confidenciais, porque alguém usou para treinamento. E aí você fala, né, não pode. Então várias empresas tiveram que, para aí, bloqueia tudo. Não, vamos contratar, vamos ter uma instância nossa aqui, vamos fazer um contrato com determinada empresa para poder garantir a privacidade. Então, assim, mas é uma educação dos usuários, né, numa nova tecnologia e numa nova maneira de trabalhar mesmo, né? Então, é algo que, assim, isso aconteceu, obviamente, na Intel, como aconteceu em
várias outras empresas que a gente viu, olha, gente, está começando, por enquanto, só usa esse aqui que a gente tem o contrato, que a gente sabe que é confidencial, que a gente sabe que os dados que a gente está colocando lá são de propriedades da Intel e vão ficar como propriedade da Intel. Tá? Então não use o seu usuário, pessoa física aí do chat GPT para otimizar um código da Intel, etc. E para educar as pessoas a fazerem isso. Né? Então, mas realmente a questão de governança é uma que a gente vê. A gente passou por um desafio, eu diria, numa escala talvez um pouco menor, quando a gente teve toda a questão da LGPD, né, no Brasil, e também da lei europeia de proteção de dados, né, que também falou, pô, a gente precisa ter uma questão, implementar uma solução de governança de privacidade dos dados, dos funcionários, dos clientes, tudo, que muitas empresas não tinham, né, ou não tinham tão bem estruturada ao ponto de atender a regulamentação, as normas, né. E eu acho que agora com o IA a gente tem um desafio semelhante, mas que eu diria que tem mais impacto na empresa, porque tem mais áreas usando, mais áreas onde isso é crítico, né? Então, uma outra iniciativa, Guto, que a gente tem junto, né, e isso é o meu time trabalhando com a Intel, que tem a ver com soberania de dados, porque a gente sabe que pela legislação existem áreas que são muito sensíveis. Me ocorre agora área de saúde e área de justiça, que pela legislação esses dados não podem trafegar fora dos limites do território brasileiro. Evidentemente, as empresas de cloud estão tentando dar essa garantia, né, que eles chamam de nuvem soberana, mas a gente tem feito experimentos para que a gente consiga também rodar vários desses modelos em ambientes controlados. Isso e vai ser cada vez mais importante, tanto pela entrada desses dados quanto pela saída desses dados, né? São dados altamente sensíveis, mas mesmo o que a gente gera a partir desses dados é sensível também. Então é importante que a gente consiga controlar isso, porque a gente sabe que a solução final ela vai ter um pouquinho de cada coisa. Então ela vai ter dados que vão ser armazenados e processados on-premise, outros que vão ser processados e armazenados em nuvem. E é o que você falou, quando a gente fala dessas grandes empresas de tecnologia, todos nós somos muitas vezes parceiros, algumas vezes concorrentes e sempre clientes uns dos outros, né? Que é engraçado isso. E é uma relação sempre de muito aprendizado e de muita cordialidade, porque esse é um mundo que é novo para todo mundo, né? A gente tem que ir meio que abrindo caminho e tomando decisões, porque a gente não tem exatamente alguma coisa similar a essa. Mas agora chegamos, eu tenho curiosidade, porque você como já declarou-se, né, um estudioso e um curioso de saber como é que você usa a inteligência artificial no seu dia a dia. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é: você está envolvido no marketing, né? Liderando o marketing da Intel, envolvido no mercado de marketing que eu sei que tem passado por transformações gigantescas em razão das possibilidades da IA generativa de ponta a ponta, né? Desde redação até produção de filmes, até gestão de mídia. Então conta um pouquinho da utilização do Guto e conta um pouquinho do que você tem percebido no mercado de marketing que foi transformado com inteligência artificial. Não, legal. Olha, falando um pouco da minha utilização, eu acabo utilizando bastante no meu dia a dia em coisas, eu brinco aqui desde quando eu quero fazer uma receita nova aqui de alguma comida, que eu às vezes consulto aqui o ChatGPT ou o Gemini e falo, deixa eu ver se ele vai dar uma sugestão diferente aqui de receita, até coisas como otimização de e-mail, criação de conteúdo, muito em revisão de texto, então tradução, tem muita coisa que a gente, assim, eu falo, alguém traduz um texto, alguém cria um texto, e você relê e você não vê os erros, né? Assim, tem sempre alguma coisinha escapa. E para esse trabalho de revisão, assim, eu acho bem interessante, está funcionando muito bem.
não tanto, assim, muito mais numa revisão do que até numa criação. Mas por quê? Porque ajuda a pegar esses errinhos que às vezes vem um texto traduzido que eu revisei, uma outra pessoa do meu time revisou, daí deixa eu colocar aqui na ferramenta de AI e ele vai lá e mostra, pô, passou 2 errinhos aqui que a gente não tinha visto, né? Que 2 pessoas, além do próprio autor, não tinham visto, né? Então acho que é algo que no dia a dia eu tenho usado bastante. E aí estou testando algumas soluções aqui internas da Intel. A gente tem a gente chama de Intel GPT, o iGPT, que dá para conectar no nosso e-mail. E aí eu estou testando, fazendo algumas brincadeiras para testar algumas coisas para otimizar mesmo. Então, desde fiquei fora 2 dias, quais são os e-mails mais importantes que eu recebi aqui, o que é mais que eu tenho de mais urgente para responder. Então, coisas muito de produtividade do dia a dia. Fora isso, do lado pessoal, eu acabo utilizando também em algumas coisas até com a minha família aqui. Então, preciso ajudar alguma filha em algum trabalho, alguma coisa, a estudar determinada matéria que eu já não lembro tão bem, tal, como é que era que resolvia determinado tipo de problema de física ou de química, tal. É algo que os modelos melhoraram muito em matemática, né? Muito. Eles eram muito limitados em matemática 2 anos atrás, melhoraram muito. Não, tinha os erros bem básicos de matemática nos primeiros modelos, né? E hoje melhorou bastante. Melhorou bastante. Então, eu acabo utilizando também nesse tipo de coisa no dia a dia, né? Assim, agora, no marketing, bom, acabei até comentando uma coisa que é revisão de conteúdo, eu acabo utilizando tanto para coisas que eu faço pessoal, mas também de trabalho, né? De marketing. Criação, hoje a gente já tem algumas campanhas que a gente está utilizando IA para criação, até a gente agora está entrando no ar aqui no Brasil, uma que teve um filme criado com IA, e a ideia era justamente essa, né, de mostrar como a IA pode aumentar o poder ali do criador de conteúdo. Então não vai substituir o cara, tanto que criou aquele filme, mas é uma ferramenta a mais para ele conseguir criar coisas diferentes ou conseguir passar dentro daquele filme, ter uma tomada diferente num lugar diferente que ele não conseguiria ter fisicamente ali, né? Então, a gente está utilizando também para a criação de conteúdo. Agora, a gente está num processo dentro da Intel até de modernização de revisão e atualização de alguns processos, que muito provavelmente a IA também vai trazer grande ganho de produtividade, desde processos internos mesmo, de revisão, de aprovação, de processamento de co-marketing de parceiros. Então, tem muita oportunidade dentro dos nossos processos aqui de utilizar a IA de uma forma que vai dar ganho mesmo de tempo para as pessoas e de qualidade, conseguindo fazer mais coisas ou melhorar o que a gente está fazendo hoje, só que com mais poder, né, com mais recursos ali. E quando você olha a indústria de marketing, porque eu sinto que você é meio que o nosso emissário, assim, porque você é um engenheiro nerd que está na indústria, né, de marketing, de criação. Eu não navego tanto nessa. Como é que você tem sentido o impacto? O que os profissionais falam? Quais são os assuntos principais, os receios? É na produção, é na criação? Onde é que isso tem causado impacto nessa indústria que é tão importante? Olha, eu diria que assim, começa com o óbvio, tá? Começa com na produção, na produtividade, na criação de conteúdo, determinadas coisas, mas eu acho que tem um aspecto que a gente tem que levar em consideração, que assim, a inteligência artificial permite que as pessoas criem coisas que antes elas não conseguiam criar. Então, eu vou dar um exemplo aqui, desde programação, tá certo? Então, vou fazer algo que eu não sou um programador. Tradução de código, por exemplo, eu sempre dou isso como exemplo. Não tinha antes como eu pegar um código em Clipper e transformar em Java, agora tem. Isso muda. Exato. O Clipper você desenterrou, hein? Mas eu queria pegar um velho, meu. Clipper Summer 87, assim, né? Mas e realmente, assim, e eu vejo que nesse mercado tem, então, assim, as pessoas estão mais produtivas, as agências estão utilizando isso para otimização, para tanto de planos de mídia, para criação de conteúdo,
mas eu acho que está permitindo algo de ter ideias mais criativas e mais inovadoras e conseguir colocá-las no ar mais rápido com menos recursos. Então, se antes, para você fazer algo que você ia precisar ter um site para coletar determinado tipo de informação, muitas das vezes vamos dizer, a criatividade era limitada por conta de, putz, isso aqui vai levar muito tempo para ser desenvolvido, ou isso aqui é muito complexo para ser implementado. E eu estou vendo que grande parte das agências já estão olhando a IA como uma ferramenta que vai fazer com que elas possam fazer coisas diferentes ou coisas que somente empresas que tinham orçamentos enormes de marketing Né? conseguiam fazer, agora empresas menores vão conseguir fazer. Então, vou dar um exemplo aqui. Há um aplicativo de celular, vamos dizer que tem algum motivo aqui que uma campanha envolva ter um app de celular que precisa desenvolver aí para Android, para iOS. Pô, no passado, isso era restrito a empresas que tinham um orçamento maior de marketing, que, sabe assim, que iam poder a agência contratar uma empresa de desenvolvimento de software para customizar, para desenvolver um aplicativo. Claro que isso foi barateando com o tempo, se tornando mais acessível. Mas eu acho que a inteligência artificial vai fazer com que esse tipo de uma campanha integrada que precise de um aplicativo, que precise de alguma coisa diferente, chegue na mão de empresas muito menores que antes falavam, pô, eu não sou Ambev para fazer isso aqui, eu não sou, entendeu, uma empresa desse porte que tem investimento de marketing desse tamanho para fazer algo customizado. Então, tá dando é uma ferramenta que está dando mais poder, até mesmo para que as agências possam ter campanhas mais criativas e mais complexas que antes envolviam grandes investimentos e hoje se consegue fazer com mais agilidade. Quem é criativo vai poder ser muito mais criativo, né? Exatamente. E esse eu acho que é uma das fortalezas da América Latina, não só do Brasil, tá? Até recentemente, né, teve a premiação do Brasil aí no Festival de Cannes falando da questão da criatividade, mas a gente olha, tem muita criatividade na América Latina como um todo, no México, no Brasil, na Argentina, no Chile, e eu acho que são né, Colômbia, tal, e eu acho que vai permitir com que a gente explore melhor esse nosso potencial aqui da região. Você mencionou a vinda do Dr. Melvin Greer da Intel algumas semanas atrás, né? Sim. E a gente teve a oportunidade de falar com ele. Ele é uma pessoa, obviamente, brilhante, né? E uma das coisas mais legais que ele falou é que o jeitinho brasileiro é um valor real, assim, é um asset real. Vocês deveriam comercializar mais isso, né? Então essa capacidade, essa flexibilidade do brasileiro e do latino-americano de resolver problemas de maneira um pouco fora do usual é de fato algo que é importante para a gente, para nossa música, mas para a arte, para a criação, mas a gente pode pensar nisso também como um valor de negócio, né? Então, eu acho um tremendo valor de negócio. E como é que você enxerga nos próximos 2, 3, 4 anos a importância da inteligência artificial como risco ou como oportunidade para a Intel? Então, você acha que é mais um risco, mais uma oportunidade? E qual é a importância que isso tem nessa reconfiguração que a gente necessariamente vai ter do mercado de tecnologia e que chega a todas as pessoas do mercado corporativo, de alguma maneira? Olha, eu vou ser bem sincero, eu sou bem, obviamente, novas tecnologias sempre tem as questões que as pessoas têm, riscos, oportunidades, né, os medos e as oportunidades que elas criam. Eu tenho uma visão mais otimista, então eu acho que cria muito mais oportunidade do que problemas. Eu acho que vai fazer com que o mercado de tecnologia continue acelerado, continue crescendo, que obviamente é importante para a Intel e para os nossos parceiros. Então é algo que quando eu penso na Intel, eu falo, é uma onda que traz muita oportunidade e vai continuar trazendo benefícios para todo esse ecossistema, né? Agora, eu penso assim, eu acho que a gente ainda está num uso muito óbvio da inteligência artificial. Então, e eu acho que e é normal, tá? Assim, o que eu quero dizer com isso é que eu acho que tem muita coisa que a gente ainda nem imagina que vai dar para fazer e que vai acabar acontecendo nos próximos anos. Então, quando eu entro, por exemplo, a gente tem uma página na Intel que a gente chama de AIPC Showcase, né, no site da Intel,
que mostram soluções que estão utilizando softwares que já estão utilizando a inteligência artificial nos PCs com o processador Intel Core Ultra, né? E tem lá uma série de softwares, mas quando eu olho, eu falo, tem coisa muito legal, mas ainda está no óbvio. Sabe, o que eu quero dizer com isso é a ferramenta para revisão de texto, é a ferramenta para você remover editar uma foto, editar um vídeo, sabe assim, está nos usos que a inteligência artificial que a gente já imagina e que está evoluindo e que traz muito benefício, então não estou menosprezando, eu acho que tem muita coisa legal que já dá para fazer, mas eu acho que essa aqui é a pontinha do iceberg, porque a gente ainda não viu tudo que tem abaixo ali do nível da água que vai vir e que vai dar muito mais produtividade, como foi aquele comentário que eu fiz ali do pedir pizza na internet, quando a internet estava começando, que as pessoas falaram, isso não faz o menor sentido. E aí veio o smartphone e fala, pô, isso faz totalmente sentido hoje, né? Eu acho que esses usos não óbvios ainda tem muita coisa para aparecer que vai fazer com que esse mercado cresça ainda mais. A gente estava comentando sobre isso, né? Eu li recentemente um artigo do Noah Yuval Harari dizendo que o ChatGPT é a ameba da IA, né? E no mundo biológico a gente levou 4 bilhões de anos para ir da ameba até nós aqui, os seres humanos, e ele acha que no mundo da IA vai ser muito mais rápido, e ele diz, eu fico muito curioso para saber quais serão os dinossauros da IA, que é exatamente o que você acabou de falar. A gente ainda está no óbvio, a gente ainda está explorando a superfície do que essa tecnologia vai fazer, até porque ela avança muito rápido. Eu vou te agradecer muito por essa hora que passou super rápido. Eu que agradeço, Alex. Super agradável. Quero que você deixe uma mensagem final aí sobre como é que você enxerga os desafios da tecnologia, ou como é que as pessoas deveriam explorá-la, e aí depois eu me despeço aqui e fecho o programa. Não, legal. Primeiro, bom, queria agradecer a oportunidade, é um prazer aqui estar falando com você, Alex, aqui no UP Talks. No UP Talks. E eu, assim, acho que a maneira que eu vejo a tecnologia, assim, eu tenho esse olhar positivo, acho que é algo que eu sou suspeito para falar, sou apaixonado por tecnologia, então é claro que ia ter uma visão positiva aqui, né? Mas o que eu trago, assim, acho que as pessoas têm que ter essa questão da curiosidade. Então, faz, fuça, olha... experimenta, erra... Exatamente. Então, vai lá, pega o seu computador, baixa... dá para baixar alguma coisa, rodar localmente aqui? Dá, é lento. Então entra na nuvem, tenta no ChatGPT, tenta no Google Gemini, vai conhecer as diferentes ferramentas, compara. Eu acho que assim, essa curiosidade é fundamental para todo mundo que quer continuar evoluindo, que quer continuar, né, crescendo, conhecendo novas tecnologias. E eu acho que assim, a gente está num momento que é de transformação. Talvez a gente já tenha passado da ameba ali, talvez esteja nos protozoários, sei lá, mas a gente ainda está muito no comecinho aí da inteligência artificial. Então, tem um caminho grande aí de desenvolvimento e de oportunidades, acho que para essa tecnologia continuar amadurecendo e trazendo benefícios aí para a gente. Guto, muito obrigado. Esse foi o Carlos Augusto Buarque de Almeida, diretor de marketing da Intel, que vale a pena seguir no LinkedIn. Eu sou o Alex Vinetsky, por favor me siga no LinkedIn, vai aparecer aí o LinkedIn de nós dois na tela. Esse foi mais um UP Talks com patrocínio da Intel. Agradeço muito pelo tempo de cada um de vocês que assistiram ao programa.